Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como lidar com a birra infantil na escola. Descubra agora como lidar com a birra infantil na escola com conversas e desenvolvendo habilidades socioemocionais das crianças. A birra infantil na escola ela não pode ser tratada como indisciplina ou capricho da criança. Ainda que seja aí um comportamento desafiador para os educadores e monitores infantis, é preciso entender que se trata de um recurso usado pelas crianças quando não conseguem expressar o que sentem. Acolher a criança que faz birra é a primeira coisa a se fazer para que ela se sinta ainda segura. A criança pequena ela está experimentando ali emoções, certo? Com medo, né? E ainda não sabe muito bem como lidar com tudo isso. Da mesma forma, é uma idade que testam os limites dos pais e professores e estão aprendendo a lidar com a frustração. Ainda que seja aí um comportamento mais comum em casa, com a família, ela também acontece aqui no ambiente escolar. Por isso, os professores e auxiliares, eles precisam ajudá-la a desenvolver habilidades emocionais para descobrir se existem outras formas de pedir, o que quer e expressar o que sente, ok? Mas o choro, ele é uma forma, que a criança tem de expressar o que ela não consegue definir. É uma maneira de comunicação e o professor ele precisa buscar entender ali o que ela quer dizer. O que acontece é que a birra é vista como indisciplina ou levada para o lado pessoal como se fosse algo contra a pessoa. Não é, pois a criança ainda está aprendendo a lidar com seus sentimentos, com os seus medos e inseguranças. Por isso, o mais importante é tentar acalmar a criança que passa aí por um momento bastante doloroso. Acolher com um olhar atento, buscar compreender o que está por trás daquele choro é a melhor estratégia para lidar com a birra infantil na escola. Mas como que a gente faz para lidar com essa situação? Pessoal, o primeiro item é mantenha a calma, certo? Sim, sabemos que é difícil e que o choro da criança pode até nos tirar ali do sério. No entanto, o professor e os profissionais de apoio, eles devem buscar manter a calma e não pensar que a birra é algo pessoal, direcionada à pessoa. As crianças, elas imitam os adultos e se espelham neles. Por isso, quanto mais calma o professor estiver, mais fácil será acalmar a criança. Dessa forma, a irritação vai fazer com que a criança chore ainda mais. Para acolher a criança, abaixe-se, para falar com ela, olhe em seus olhos, converse calmamente, de um jeito que ela possa entender. A empatia é fundamental para lidar com a birra infantil na escola. Facilite a adaptação na escola. A adaptação lá na escola é sempre uma fase dificílima para todos, criança, família, professores. No entanto, existem formas de suavizar esse processo para que não seja tão doloroso. A parceria com a família nesse momento é fundamental. Fazer uma transição gradual, respeitando o tempo da criança, isso é essencial para uma adaptação mais tranquila. Os professores e monitores, eles devem mostrar para a criança que ali ela pode se sentir segura, assim como aquele ambiente pode ser prazeroso. Dessa forma, ela cria vínculo com os professores e gradualmente deixa de chorar para ir para a escola, certo? Vamos entender então qual é o motivo da birra. Bom, todo choro tem uma causa. Basta um olhar atento para tentar entender qual. Avalie, num primeiro momento, se a criança está com algum mal-estar físico, certo? Se não for o caso, então converse com ela, para que ela possa ali entender que existem outras formas de se comunicar. As crianças de 2 a 4 ou 5 anos, elas passam por uma fase de desenvolvimento onde é comum a birra.
Elas sentem medo, elas estão inseguras e essas inseguranças que ainda não conseguem identificar ali muito bem. É sempre bom entender que a birra faz parte, né? E se preparar para as que possam acontecer nessa fase. Gente, olhar com atenção para a criança, o acolhimento da criança que está fazendo birra, passa por um olhar ali mais atencioso. Isso quer dizer que o professor e os auxiliares, ao acompanhá-la no dia a dia, eles podem perceber se a situação trata-se de uma fase com um constante choro. Nesse caso, uma conversa com a família é fundamental para entender o que pode estar acontecendo, certo? Conhecer as necessidades da criança, os seus interesses, ajuda na hora de lidar ali com a birra. O olhar atencioso, ele leva a esse conhecimento profundo do aluno, ajuda a traçar as melhores estratégias e desenvolver as habilidades comunicativas mais eficazes para cada criança, que na verdade ela é única. E olha só, pessoal, valorize o que ela está sentindo. A pior coisa, né, a fazer ou a se fazer quando uma criança está chorando é dizer que não é nada, é besteira. Reconheça ali, né, que a criança está com dor. A dor da criança, caso contrário, ela continuará chorando e pedindo sua atenção ainda mais. Ajude a criança a nomear os seus sentimentos, pois assim ela aprende a lidar com as suas emoções. Converse com ela, peça para ela explicar o que está acontecendo. Ao perceber que ela não consegue nomear, ajude-a com perguntas. Se é medo, se é tristeza, dor. Uma ótima dica é usar historinhas com imagens sobre sentimentos para que ela se identifique com as personagens e que possa compreender melhor o que está sentindo. Fique atenta aos gatilhos. Olha lá, pessoal, procure observar em que momento acontecem as birras e se há alguma relação com a dinâmica da sala de aula. Pessoal, localizar os gatilhos da criança ajuda aí a prevenir novas birras que possam vir a acontecer, evitando aí situações, né, e não permitindo que elas se potencializem, certo? Até mais, pessoal!